Dicas para cultuar a Deus online. Tenha um tempo de oração com a sua família. Compartilhe o link da transmissão com seus amigos e sua célula. Remova as distrações do ambiente. Na adoração, adore. Na pregação, anote. Deus falou com você? Compartilhe após o culto com a hashtag Alcance Pinhais em Casa.
Dicas para cultuar a Deus online. Tenha um tempo de oração com a sua família. Compartilhe o link da transmissão com seus amigos e sua célula. Remova as distrações do ambiente. Na adoração, adore. Na pregação, anote. Deus falou com você? Compartilhe após o culto com a hashtag Alcance Pinhais em Casa. Olá, igreja, graça e paz, que alegria podemos estarmos juntos nesta quarta-feira, mais o Alcance Mais Clínica da Alma. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Esse ano eu completo 15 anos de conversão e eu acredito que a palavra paternidade precisa estar bem alinhada ao nosso coração nesse tempo. Eu quero compartilhar com vocês algumas verdades que Deus tem ministrado ao meu coração nesses longos 15 anos
Eu tenho certeza que nessa noite nós seremos edificados e abençoados. Eu quero, clamar para que você abra o seu coração nessa noite, quero fazer uma oração para que você abra o seu coração e deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração, para que você tenha uma clareza maior sobre a paternidade de Deus e sobre você ser um filho amado do Pai. Vamos orar, querido? Pai, nós te louvamos por essa noite, nós somos gratos pelo privilégio que nós temos de termos acesso à Tua Palavra, de termos acesso às Tuas verdades, palavra que transforma o nosso coração, que traz cura, que traz alinhamento para nós como Teus filhos, Pai. Que nessa noite o Teu Espírito Santo venha falar através de mim, a cada coração que está acessando agora o canal do YouTube da Alcance Pinhais, pessoas que vão acessar também essa mensagem, possam ser tocadas, possam ser curadas, transformadas, possam receber uma clareza através da Tua Palavra a respeito da paternidade, Pai, e aquilo que é a verdade a nosso respeito, que nós somos Teus filhos, Tuas filhas, e isso é uma dádiva para nós nesse tempo. Nós queremos Te louvar, Pai, por isso, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. O tema dessa mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite, querido, é a paternidade de Deus e a nossa identidade de filhos. E para dar início, eu quero ler com você o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 18, que diz assim: Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu acho lindo esse versículo, onde Deus está dizendo que o desejo dele, além de ser o nosso Deus, além de ser o nosso Senhor, ele deseja ser o nosso Pai. E que nós seremos para ele filhos e filhas. Claro que é um grande desafio para nós conhecermos a paternidade de Deus. É um grande desafio para nós descobrirmos o nosso propósito. Eu tenho certeza que muitos que estão nos acompanhando aqui, que estão me acompanhando, ainda estão buscando o seu chamado, ainda estão buscando o seu propósito, ainda estão tentando conhecer a paternidade de Deus. E é um grande desafio conhecer Deus como Pai. Mas eu quero dizer para você que é possível nós vivemos um relacionamento de pai e de filho com o nosso Pai, com o nosso Senhor. Nós sabemos que a maioria de nós viemos de lares disfuncionais. Eu vim de um lar disfuncional, onde o conceito de paternidade foi distorcido, onde eu não tive um pai presente. Pelo contrário, fui criado por um pai ausente, desconectado, longe do lar, e isso trouxe muitas feridas emocionais no meu coração. E a grande maioria da população brasileira, a grande maioria das pessoas que estão dentro das igrejas, também vieram desse contexto de um lar disfuncional. Uma minoria nasceu num lar harmonioso, num lar onde o papai e a mamãe deram suporte, estavam presentes. Nesse lar, onde o pai e a mãe é presente, o filho recebe proteção, recebe segurança, recebe valorização, recebe propósito. Mas, como eu falei, a grande maioria de nós não viveu isso dentro dos nossos lares. Alguns de nós teve o pai presente, mas um pai que só nos provia algumas coisas, mas era ausente na questão da paternidade, do afeto, do amor, da direção, de uma conversa. E isso nos feriu. Isso nos trouxe um ambiente emocionalmente difícil, nos traz feridas emocionais. E é sobre esse assunto que eu quero conversar com você. Nós, como filhos desses lares, sofremos, querido, tivemos que buscar o nosso valor próprio. Olhando para a minha vida, eu tive que buscar o meu próprio valor. Então eu comecei a correr atrás de um emprego, atrás de sucesso no meu trabalho, para que eu pudesse aplacar aquilo que eu carregava no meu interior, as frustrações dentro do meu coração. Mas eu descobri, depois que eu encontrei Jesus aos 27 anos de idade, eu descobri que os valores externos, eles não podem suprir as carências internas do meu coração. E somente Deus Pai pode trazer real significado, e propósito na minha vida. E eu tenho descoberto isso nos longos 15 anos. Eu não sei tudo sobre paternidade, também estou aprendendo, mas o fato é que Deus tem inquietado muito meu coração nesses dias, para trazer palavras para a igreja direcionadas na paternidade. Porque eu sei que quando nós temos uma clareza da paternidade de Deus, nós descobrimos quem de fato nós somos, a nossa identidade, o nosso propósito. E nós precisamos, para entendermos que temos um Pai, nós precisamos resgatar o nosso valor, a nossa identidade de filhos de Deus. Uma das mensagens mais pregadas por Jesus
foi a paternidade. Jesus sempre estava falando sobre o Pai, né? E nós percebemos no começo já do Evangelho, quando Jesus sai das águas do batismo, né? O céu se abre, tem uma experiência extraordinária, sobrenatural, o céu se abriu, né? E todo o povo que estava ali ouviu uma voz dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me alegro. Então nós precisamos resgatar a nossa identidade de filhos de Deus, né? Jesus falava sobre o Pai, lá em João capítulo 5, verso 20, diz: porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Jesus nos ensinou o que é ser filho, porque Jesus falava: eu não faço nada de mim mesmo, eu faço tudo aquilo que eu vejo meu Pai fazendo. Jesus foi obediente, Jesus teve um lugar de intimidade no coração do Pai, uma caminhada de intimidade com o Pai. Então Jesus é o nosso exemplo de como sermos filhos, a nossa identidade de filho. Lá em João 14, 18, diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus está falando com os seus discípulos: olha, vocês não vão ficar sozinhos, vocês não serão órfãos, porque eu e o Pai voltaremos e faremos morada em vocês. Vocês são filhos. Eu acho muito interessante quando Deus se encontra com Moisés, né? E Deus fala para Moisés: Moisés, eu sou, né, o Deus de Abraão, teu pai Isaque e teu pai Jacó. Dizendo: Moisés, você tem uma identidade, Moisés. Você não é filho da filha de Faraó. Você é meu filho e eu sou o pai dos teus patriarcas. Eu sou o pai de Abraão, eu sou o pai de Isaque, eu sou o pai de Jacó. Deus está dizendo: Moisés, você tem uma identidade, Moisés. Você é meu filho. Nós precisamos resgatar, querido, né? O verdadeiro valor próprio não vem de algo que realizamos ou adquirimos, mas vem do valor que o próprio Deus colocou em nós. Nós temos um valor próprio, nós somos filhos e filhas de Deus. Lá em João capítulo 1, verso 12, né, o apóstolo João diz assim: mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Eu e você temos uma identidade, querido. Embora podemos ter nascido num lar disfuncional, embora, né, perdemos o contato com o nosso pai natural, muitas vezes nossa mãe, nosso pai não exerceram a função que precisaram exercer dentro dos nossos lares, e eu não quero aqui culpar os nossos pais, porque também nossos pais tiveram a sua história, tiveram o seu histórico de vida, e eles passaram para nós o que receberam. Quem sabe o meu pai, diante de um desafio de ser pai, não conseguiu, não aguentou aquele momento e saiu, não teve espaço para superar aquele desafio de ser pai e abandonou. Então eu não posso culpar o meu pai, não posso culpar a minha mãe, né, por aquilo que ele não me deu, por aquilo que eles não me ofereceram. Mas hoje eu preciso resgatar a minha identidade de filho. Eu sou filho de Deus, você é filha e filho de Deus. E isso é uma verdade que a Bíblia vai nos ensinar de Gênesis a Apocalipse. Nós temos um Pai. Nós somos filhos, somos herdeiros desse Deus maravilhoso, desse Pai maravilhoso que nos resgatou. Então, o primeiro ponto dessa mensagem, né, precisamos resgatar a nossa identidade de filhos. Isso é uma verdade que eu e você precisamos resgatar. Porque o que vai nos curar é a palavra de Deus. É as verdades que Deus tem ao nosso respeito. Eu lembro quando me converti com uns 27 anos de idade, eu não via Deus como pai. Era muito distante para mim essa questão de paternidade. Quando eu ouvia falar, né, a palavra pai, não soava muito bem no meu coração. Era muito distante eu ser filho de Deus. Eu via Deus como um Senhor e eu como um servo. Então eu precisava fazer algo para receber algo em troca. E era o que eu tinha dentro do meu coração, buscando coisas exteriores para aplacar as feridas, né, dentro do meu coração. E nós vemos hoje muitas pessoas que estão, né, nas academias buscando performance, ou estão num trabalho, ou estão numa carreira buscando performance para aplacar o que carregam no seu interior. E não sou contra você ter uma boa carreira, não sou contra você buscar ter um físico, ter uma boa saúde, mas eu pergunto para você, o que você carrega no seu coração? Qual é a sua identidade? Você tem a convicção e a certeza que você é uma filha e um filho de Deus? É por isso que nós estamos aqui, trazendo essa palavra para o seu coração, para você começar a questionar: como eu vejo Deus? Será que eu vejo Deus como meu pai? Será que eu me vejo como filho de Deus, como filha de Deus?
Comece a analisar seu coração nessa noite. Comece a analisar a sua caminhada, o seu lar, de onde você veio, para onde você está indo. Muitas vezes nós não paramos para analisar o nosso coração. Muitas vezes nós estamos na correria da nossa vida, na correria do nosso dia a dia, e não paramos para fazer uma autoavaliação de nós mesmos. Não paramos para olhar para dentro de nós e perceber, né, que muitas vezes nós estamos aí há 5, 10, 15 anos dentro da igreja, mas não temos uma intimidade com Deus Pai. Muitas vezes nós temos informação sobre Deus, nós temos conhecimento sobre Deus, mas eu quero dizer algo para você. Conhecer a Deus somente através de conhecimento da palavra não quer dizer que você tenha uma intimidade profunda com Ele. Porque eu posso ter muitas informações sobre Deus e estar mesmo assim distante da sua paternidade. E nós precisamos resgatar essas verdades no nosso coração. E eu quero dizer para você, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, você que vai assistir essa mensagem, você é um filho e uma filha de Deus. O segundo ponto dessa mensagem é sobre a paternidade de Deus. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 1, o apóstolo João escreve assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Olha que grande amor é esse, a tal ponto nós somos chamados filhos e filhas de Deus. Como eu falei numa mensagem que eu ministrei alguns domingos atrás aqui, né, sobre Mostra-nos o Pai, né, um dos enganos, né, infelizmente, um dos grandes maus que nós temos vivido nos nossos dias é a orfandade. E, infelizmente, o Brasil é um país órfão, onde muitas pessoas não têm o nome do pai na sua identidade, onde muitas pessoas vivem um contexto familiar onde o pai não é presente, ou se o pai é presente, muitas vezes é um pai alcoólatra, um pai abusivo, um pai que, né, é um pai carrasco, que tem maltratado os filhos. E esse espírito de orfandade, infelizmente, ele rouba a nossa filiação. E é contra esse espírito de orfandade que rouba o nosso referencial de paternidade que nós temos que ir contra. Porque quando o espírito de orfandade se instala, querido, nós vamos ter problema com o nosso pai terreno. E quando nós temos problema com o nosso pai terreno, isso afeta a nossa conexão com o Pai Celestial. Foi isso que eu vivi também, um dos exemplos que eu posso dar é que eu tinha dificuldade de ver Deus como Pai. Tinha dificuldade de chamar Deus de Pai. Né? Para mim Deus era Senhor, sempre se referia a Ele como Senhor, como Deus, mas nunca como Pai. Né? Mas durante os anos eu fui, né, buscando essa paternidade de Deus, como tenho buscado até hoje. Né? Tem facetas de Deus Pai que eu preciso ainda experimentar, que eu preciso conhecer. E como isso tem me ajudado a ser um pai melhor para as minhas filhas. Eu também estou num crescimento de paternidade com minhas próprias filhas. Né? Eu percebo assim que as minhas filhas têm recebido muitas coisas que eu não recebi do meu pai. E eu só posso oferecer para as minhas filhas hoje essa paternidade porque eu tenho recebido essa paternidade de Deus no meu coração. Então esse espírito de orfandade precisa, querido, ser destronado no nosso coração, precisa ser, né, removido no nosso coração, porque se nós não removemos esse espírito de orfandade, ele vai interferir, né, na nossa paternidade, né, com Deus. Ele vai interferir no nosso conhecimento, que inconscientemente nós vamos transferir isso para Deus Pai. Muitas vezes, quando nosso pai foi ausente, nosso pai não nos deu direção, a gente acha que Deus é ausente, a gente acha que Deus não nos dá direção, a gente acha que Deus não nos traz conforto, a gente acha que Deus não nos traz amor, não nos traz carinho. Por quê? Porque nós não tivemos isso com o nosso pai natural. E por não termos isso com o nosso pai natural, nós estamos transferindo isso para Deus. E isso é um erro. Isso é o que o espírito de orfandade faz. E para nós desmascararmos esse espírito de orfandade, eu quero trazer algumas verdades a respeito de Deus Pai, para que você e eu possamos crescer, possamos avançar e possamos destronar de uma vez por todas o espírito de orfandade do nosso coração. Primeiro ponto aqui, verdade sobre Deus Pai, é que o amor do Pai tem o poder de curar o meu e o seu coração. E isso é maravilhoso. Lá em Salmo 147, verso 3, assim: só Ele cura os de coração quebrantado e sara as suas feridas. Que coisa mais linda, que coisa maravilhosa. Está dizendo que só Ele cura os de coração quebrantado. Sabe, quando eu comecei a entender que, a respeito da paternidade, que eu precisava da paternidade de Deus, eu comecei a quebrantar o meu coração.
Quantas vezes eu vinha para o culto e quando a palavra Pai era falada, aquilo, né, parecia que vinha atravessado o meu coração, mas então eu me quebrantava, eu chorava diante de Deus, falei, Deus, eu preciso te conhecer como Pai. Sara o meu coração órfão, Senhor. Sara o meu coração onde, né, há lugares que não foram preenchidos com amor, com direção, com proteção, com provisão. Eu preciso que o Senhor sare o meu coração. E como eu tenho experimentado nesses tempos, nesses anos, querido, né, Deus ministrando o meu coração, me levando a entender a paternidade, me levando a entender que eu sou filho, a minha identidade. Isso é maravilhoso, querido. Então o amor de Deus, Pai, tem o poder de nos curar. Se você precisa de uma cura no seu coração, quem sabe nessa noite você precisa entrar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto e orar ao teu Pai que vem em secreto. E o teu Pai que está em secreto te recompensará, querido. Ele vai tocar o teu coração, Ele vai falar palavras ao seu coração e vai curar a tua identidade de uma vez por todas, a tua orfandade vai ser removida e você vai reconhecer que você é um filho, uma filha amada do Pai. Segundo ponto, Ele é um Pai de amor incondicional. Incondicional. Muitas vezes nós vivemos em lares onde nós precisamos fazer algo para receber o amor dos nossos pais. Eu tenho alguns exemplos de pessoas que vieram assim e vinham com um boletim escolar para o pai, mostrar o boletim, tirei 100. E o pai falava para o filho, não fez mais do que a sua obrigação. E como isso fere o coração de uma criança. Como isso fere o nosso coração quando nós precisamos receber uma palavra de incentivo, uma palavra de apoio, e em vez de recebermos isso, recebemos uma palavra de cobrança. E aquilo soa o nosso coração, é que para eu ser amado por meu pai, eu preciso fazer algo, eu preciso fazer melhor, eu preciso me esforçar mais. E não é isso que o nosso Pai nos mostra. Deus tem um amor por nós incondicional, querido. Incondicional. Olha o que diz Jeremias 31:3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Que coisa mais linda! Deus nos ama com amor eterno, querido. E esse amor de Deus é incondicional. Mesmo nós sendo pecadores, a palavra de Deus declara que Ele enviou o Seu Filho para nos salvar, mesmo ainda nós sendo pecadores. Mesmo ainda Deus, né, não tendo ali, né, aquela convicção, aquela certeza que eu e você pudesse negar Ele. Eu não quero Jesus. Como tem muitas pessoas que não vão aceitar Jesus. Mas Deus, mesmo assim, decidiu enviar Seu único Filho, porque nos ama incondicionalmente. Que nós precisamos compreender isso. Esse amor incondicional, ele tem o poder de curar o nosso coração. Não é pela minha performance que Deus me ama. Não é por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu faço. Deus me ama por aquilo que eu sou. Eu sou filho. E eu mereço, né, esse amor por ser filho de Deus. Isso é lindo, isso é glorioso, isso é maravilhoso. Isso realmente, quando isso é uma verdade no meu e no seu coração, isso tem o poder de nos curar, querido. Sabe, uma das coisas que eu fazia, eu me lembro, recordo algum tempo atrás, eu estava em oração até, orando na minha casa e lamentando, chorando, reclamando. E dizendo, Deus, eu nunca serei como o pastor Luiz Eumino, nunca serei um Luciano da vida, nunca serei como o pastor Jamal, nunca serei como o pastor Milton. E de repente eu ouvi o Senhor falando ao meu coração, não, você não será. Porque você é único, André, você é único, não vai existir outro André como você, o que eu tenho para você é para você, não se compare a ninguém, porque infelizmente a comparação, querido, nos rouba a nossa identidade. Então você não precisa se comparar com ninguém, né? Você, lógico, precisa olhar para grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus e, né, se inspirar neles. Mas você não precisa se comparar com eles, porque você é único e exclusivo para Deus. Deus tem um amor para você. Deus tem um colo, um momento de colo somente para você. Deus tem um momento de abraço só para você. Deus tem um momento de olhar só para você. Deus quer tirar tempo só com você. Esse é o amor incondicional do Pai. Você precisa ter isso da paternidade de Deus, essa verdade sobre Deus Pai clara no seu coração. Mais uma verdade a respeito, né, de Deus Pai. Ele é presente na vida dos seus filhos, em todo momento. Josué 1:9 diz assim, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Ele é contigo, querido. Onde quer que você vá, Deus Pai está com você.
Essa é a convicção que eu tenho no meu coração. Todas as vezes que eu vou ministrar uma palavra, hoje pela manhã antes de sair de casa, a minha esposa orou por mim, né? E eu me recordo, né, que Deus está comigo. Eu posso ter me preparado, posso ter preparado um esboço, eu orei, eu fiz a minha parte, mas o que garante a minha, suficiência é que Deus Pai está comigo. O que garante que eu vou ministrar essa palavra debaixo da graça e do favor é que Deus Pai está comigo. E isso me traz segurança. Isso me traz alegria, isso me traz conforto, diante da câmera. Você que está assistindo eu aqui, eu não estou nervoso nesse momento, porque eu sei que Deus Pai está comigo. Isso me traz segurança, me traz um senso de propósito, me traz um senso de segurança muito grande. Saber que Deus Pai está comigo em todos os meus caminhos, e isso é a proteção de Deus. E é o segundo, mais uma verdade, sobre a paternidade de Deus, é que Ele é protetor. Deus Pai é protetor. Quem sabe você teve momentos que você se sentiu desprotegido dentro da sua casa. Desprotegido. Mas eu quero dizer para você que uma das verdades de Deus Pai é que Ele é protetor. Salmos 46, verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é protetor, Deus Pai está conosco, você não precisa temer. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente, descansará. Esse lugar de proteção em Deus traz para nós um lugar de descanso, gera em nós descanso, gera em nós confiança, porque se Deus é protetor, Ele também é provedor. Essa é uma das verdades também da paternidade de Deus. Filipenses 4,19 diz assim: E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em glórias por Jesus Cristo nosso Senhor. Deus Pai é protetor, é provedor, querido. Nós precisamos ter essa clareza. Eu lembro que aos 12 anos de idade eu comecei a trabalhar, até que buscar a provisão, porque eu não tinha um pai, eu perdi minha mãe com uns 9 anos de idade, então eu tinha que trabalhar também para poder ajudar ali no meu lar, onde eu estava com os meus irmãos, com a minha tia, que foi que nos criou, para poder adquirir recursos, adquirir bens, porque eu pensava que adquirindo bens eu seria alguém na vida. Eu pensava que pelas forças do meu braço eu poderia ser alguém na vida. Mas quando eu vim para a igreja e comecei a entender que Deus é aquele que provê todas as coisas na minha vida, eu comecei a entrar num lugar de descanso. Lógico que todos nós temos os nossos desafios, todos nós temos nossos sonhos, mas quando nós temos essa certeza no nosso coração que Deus proverá, querido, nós vamos descansar no Senhor. Quando Abraão leva Isaac para o sacrifício, Isaac questiona seu pai: Pai, está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas onde está o sacrifício? E Deus responde para Isaac: meu filho, Deus proverá. Deus proverá, querido, na minha e na sua vida. E se você precisa de cura no seu coração, Deus provê todas as coisas. Ele provê a cura, Ele supre cada uma das nossas necessidades. E quando fala a palavra necessidade, isso é todas as áreas das nossas vidas. Se você precisa crescer espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, Deus suprirá todas as vossas necessidades. E mais uma verdade sobre a paternidade de Deus é que Deus Pai dá destino. Deus Pai traz a nossa verdadeira identidade, Deus Pai nos dá destino. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Há mais ou menos 2 anos eu comecei a enfrentar uma crise de depressão, ansiedade, Tive um esgotamento emocional porque durante alguns anos eu comecei a sofrer algumas perdas na minha caminhada e eu comecei a espiritualizar muito aquelas situações e não viver a parte emocional da minha vida. Comecei a suprimir as minhas emoções e isso começou a roubar, a minha carga emocional. Eu tive um esgotamento emocional, entrei numa depressão, tive várias crises de ansiedade, tive um momento de insônia terrível, e graças ao meu bom pai, eu estou 85% já bem, graças a Deus, estou sendo acompanhado por médico, por
terapeutas, o discipulado com meu pastor e minha pastora tem me ajudado muito, né? Essa casa é uma casa paterna, essa igreja é uma igreja que nos traz o discipulado, que nos traz cobertura espiritual, mas foram momentos difíceis, querido. Foram momentos onde eu, questionei meu coração, comecei a olhar muito mais para dentro de mim, porque eu tive muita tendência de espiritualizar muitas coisas e não viver o lado emocional. E o que eu aprendi com tudo isso? Que em meio às nossas crises, Deus nos revela a sua presença, a sua paternidade para nos curar. Eu precisava de um equilíbrio emocional, eu precisava viver as minhas emoções. E como é bom você poder viver as suas emoções, como é bom você se autoconhecer, você saber que você tem lutas, tem problemas, que você pode chorar, que você pode expressar os seus sentimentos, que você pode ser vulnerável. Não tem problema nenhum você mostrar suas fraquezas, e como isso tem sido libertador para mim. Eu tenho encontrado, querido, um novo propósito de vida, um destino ainda maior em Deus. Eu tenho sido desafiado por Deus para falar do meu coração para as pessoas, para expor as minhas fraquezas, as minhas limitações, para expor os meus medos, os meus desafios. E como isso é bom, querido. Porque através da minha vida outras pessoas têm recebido esperança, através da minha vida outras pessoas têm recebido cura, e muitas vezes nós não entendemos pelos caminhos dos quais Deus nos leva, mas eu tenho certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Quem sabe você está passando por um momento de depressão, um momento emocional difícil, mas deixa eu dizer algo para você, tudo isso vai passar. Comece a olhar para isso com a ótica correta, com a ótica da palavra de Deus. Os maiores homens de Deus, tanto da palavra de Deus, como os maiores nomes que nós temos hoje, grandes vultos do Evangelho, viveram momentos de crise, de depressão, de ansiedade. Martin Lutero, John Wesley, esses grandes homens viveram depressão. Spurgeon viveu momentos de depressão. Então, querido, não é sinal de fraqueza, não é sinal que você não é um crente de verdade. Pelo contrário. A nossa alma também precisa, querido, receber verdades da palavra de Deus. E eu quero encorajar você a dizer, permaneça firme, busque ajuda, busque aconselhamento, busque, querido, discipulado, busque, se você precisar sentar conosco para conversar, para abrir seu coração, nós estamos aqui para te ajudar. Eu quero concluir essa mensagem, com alguns empecilhos mais comuns na nossa compreensão sobre a paternidade de Deus, são as feridas emocionais, é o que eu estou falando. Um dos maiores empecilhos para nós experimentarmos a paternidade de Deus, que são as feridas emocionais. E essas feridas, com frequência, produzem cicatrizes que nos tornam hesitantes em confiar inteiramente em Deus e nos lançar inteiramente nos braços do Pai. Eu quero encorajar você, que mais uma vez dizer que Deus cura o nosso coração. Como Deus cura os corações feridos? Primeiro passo, reconheça a necessidade de cura. Reconheça que você não vê Deus como Pai. Reconheça que você precisa ser curado emocionalmente, como eu reconheci. Eu espiritualizava muito e não vivia a parte emocional da minha vida. Eu tentava sufocar a minha vida emocional e ia para a oração, ia para o jejum, ia para a palavra, e eu tinha um esgotamento emocional. Por quê? Porque, querida, a tristeza faz parte da vida. Os lutos fazem parte da vida, as perdas fazem parte da vida. O que nós precisamos fazer é entender como lidar com esses sentimentos. A maturidade é saber lidar com todas as áreas da nossa vida. E vai ter momentos de dificuldade, vai ter momentos onde Deus vai experimentar o nosso coração, Deus vai testar o nosso coração como pai. Porque um pai também corrige os seus filhos. E temos das facetas de Deus Pai, que Ele é um Pai que nos ama, mas também nos corrige. Então, se você, querido, precisa de cura, você precisa reconhecer a sua necessidade para a cura. Como Deus cura os corações feridos? Primeiro passo, reconheça a sua necessidade de cura. Segundo passo, confesse as suas emoções negativas. Confesse aquilo que vai no seu coração. Às vezes é raiva. Raiva porque você não teve um pai presente, raiva porque teu pai não te deu direção, raiva porque teu pai não te deu correção. A palavra do Senhor declara, irai-vos, mas não pequeis. A raiva que é um sentimento que todos nós temos. Muitas vezes temos raiva, temos que externar isso, temos que colocar para fora. Muitas vezes a amargura, ressentimento que fica no seu coração. Muitas vezes o medo,
a culpa, sentimento de abandono. Quantas vezes eu senti o sentimento de abandono, né, por não ter perdido a minha mãe tão cedo. E eu precisei externar, confessar essas emoções negativas. Talvez você, como eu, foi ferido na sua paternidade e precisa receber a cura, querido. Precisa receber a cura. Então, quero dizer para você, não sofra sozinho. Né? Busque ajuda, querido. Nós estamos aqui, temos um ministério de restauração aqui na Alcance Pinhais, né? Estamos dispostos a te ajudar. De repente você precisa de uma conversa que vai esclarecer o seu coração, uma oração, querido. A palavra do Senhor declara em Tiago 5, 23, confesse seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode a oração de um justo, então que não sofra sozinho. Terceiro passo, perdoe aqueles que te feriram. Perdoe, querido. Perdoar é dar amor, dar o amor que nós recebemos de Deus Pai. Me recordo que depois eu me encontrei com meu pai, hoje nós temos um relacionamento, nos dias dos pais, ele, né, mandou uma mensagem para mim, fizemos ali uma chamada de vídeo, meu pai pôde me felicitar por eu ser pai, eu também, né, falei para ele feliz dias dos pais, e eu tenho esse relacionamento com meu pai. Por quê? Porque Deus curou meu coração, tem curado meu coração, e eu pude liberar perdão para o meu pai. Né? Pude liberar perdão porque quando nós recebemos esse amor que nos sara, que nos cura, que nós podemos liberar perdão. Então, o terceiro passo para que Deus cure nosso coração ferido é perdoe aqueles que te feriram. O perdão muitas vezes é um processo e raramente é um ato único. Continuamos a perdoar até que a dor desapareça. Quanto maior a ferida, maior o perdão. Então, querido, perdão é uma prática. Quem sabe você já perdoou seu pai, mas ainda está aquele sentimento. Quem sabe você perdoou essa pessoa que te feriu, mas ainda está aquele sentimento no teu coração. Perdoe novamente, declare perdão novamente, até que a ferida desapareça e só fiquem as cicatrizes. Quando eu lembro das coisas que aconteceu, isso não me causa mais dor, porque realmente a paternidade de Deus tem me curado. Quarto passo, receba o perdão. Nós também que recebemos perdão da parte de Deus. Perdoe a si mesmo, querido. Muitas vezes nós nos culpamos, né, por fazermos isso, fazemos aquilo, e ficamos nos culpando pelo nosso passado, carregando o nosso passado. Deixa eu dizer algo para você. O pastor Milton ministrou alguns domingos atrás que nós devemos esquecer o nosso passado. Querido, pare de se culpar pelo seu passado. Se preciso for, sente com alguém, converse sobre o seu passado, mas realmente decida se perdoar. Quem nunca cometeu pecado? Quem nunca cometeu um erro? Decida se perdoar e receba o perdão da parte de Deus, querido. Quinto passo, receba o amor de Deus Pai. Para receber o amor do Pai, precisamos passar tempo em sua presença. Sabe, muitas vezes, muitos jovens, quando eu fui pastor de jovens aqui nessa casa, perguntavam para mim, pastor, como que eu descubro meu propósito? E a resposta que eu dava para eles é, passe tempo com Deus. Medite na sua palavra, busque conhecimento do Senhor, busque o conhecimento daquilo que Ele tem. Ore, pergunte para Deus, Deus, o que o Senhor tem a meu respeito? Né? Busque o amor de Deus Pai, querido. Você é um filho e uma filha amada de Deus. Não se esqueça de quem você é filho. Diante dos desafios, diante das circunstâncias que você está enfrentando, não se esqueça de quem você é filho, de quem você é filha. Somos filhos de um Pai amoroso. Um Pai que quer nos guardar do mal, um Pai que quer nos livrar de situações, mas um Pai presente em todos os momentos na minha e na sua vida. Eu quero deixar essa pequena mensagem com você, querido, e dizer para você que nós estamos aqui para te ajudar, para te acolher. Se você precisar de uma conversa, de um tempo, né, de pastoreamento, nós estamos aqui para te ajudar. Quem sabe você precisa passar por um processo de cura, nós estamos aqui para te ajudar. Não fique sozinho, você não está sozinho. E eu quero desafiar você a buscar entender ainda mais a paternidade de Deus. Você que é discipulador, discipuladora, a palavra do Senhor declara que nós temos muitos tutores, mas poucos pais. Precisamos ser pais dessa geração órfã, querido. Deus tem ministrado muito meu coração e o coração da minha esposa. Sejam pais, pais espirituais, porque nós vivemos hoje uma geração que não tem pais, querido. Nós precisamos ser pais para os nossos discípulos. Precisamos dar direção, precisamos dar correção, precisamos dar amor, dar afeto. Precisamos ser pais para essa geração. Querido, eu quero desafiar você. Busque conhecer a paternidade de Deus. Porque quando você recebe a verdadeira paternidade de Deus, você pode, querido, se tornar também um pai para outras pessoas.
você pode trazer cura para outras pessoas. Isso não quer dizer que se você ainda não tem esse conhecimento pleno, você não pode ser pai. Você pode, porque Deus é teu pai. Nós podemos, mesmo que diante dos nossos desafios, como eu vivi nesse tempo, um momento de ansiedade, crise de depressão, e eu assumi o Ministério de Restauração no auge da minha crise em 2019. Em março de 2019 eu recebi o grande desafio de estar à frente do Ministério de Restauração Interior aqui da Alcance Pinhais, e eu estava no auge da minha crise emocional. Mas eu percebi que mesmo nesse lugar, Deus queria usar a minha vida como uma ferramenta para curar outras pessoas. Porque a palavra do Senhor declara que com a mesma consolação que nós somos consolados, nós podemos consolar a outros. Você recebe essa palavra? Eu quero orar com você para nós encerrarmos e mais uma vez dizer que nós estamos aqui para te ajudar. Amém? Quero orar com você, quero declarar uma palavra de Deus Pai sobre o seu coração, que você possa receber essa palavra no seu coração e deixar que o Espírito Santo ministre profundamente a sua vida, para que você nunca mais seja o mesmo, mas seja o homem e a mulher, o filho e a filha que Deus sonhou a teu respeito. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por essa noite. Te agradecemos pela tua palavra, Pai, palavra que cura, palavra que traz direção. Nesse momento eu apresento diante do Senhor cada filho, cada filha que está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor se revele como um Pai presente. Que o Senhor se revele como um Pai de amor. Que o Senhor se revele como um Pai que protege, que provê, como um Pai que cuida, como um Pai que traz direção, como um Pai que traz identidade, como um Pai que traz correção. Que teus filhos possam se sentir amados, Pai. Que os seus filhos possam sentir aceitação, que os seus filhos possam sentir a proteção do Senhor a tal ponto de sentar no seu colo e saber que são amados pelo Senhor. Eu declaro um tempo de cura dentro dos lares, eu declaro um tempo de refrigério, um tempo de graça e favor da tua parte. Eu declaro a paternidade se abrindo aos nossos olhos. Eu declaro a paternidade do Senhor descortinando nosso coração para que possamos receber tudo aquilo que é direito nosso como filhos e filhas do Senhor. Eu libero nesse momento a graça. Eu libero uma unção de cura nesse momento de corações. Corações feridos que foram abandonados, corações que foram marcados por uma paternidade que errou, que falhou, que não deu direção. Corações que foram feridos por um pai ausente, por um pai muitas vezes que estava ali, Pai, mas não sabia da direção, não sabia da correção. Eu declaro cura nos corações. Eu declaro paternidade do Senhor sendo liberada sobre os corações nessa noite, para que teus filhos possam receber a identidade de filhos e filhas e possam resplandecer a tua glória e o teu favor. Que eles possam, Pai, compreender que o Senhor é um Pai que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, receba o nosso abraço. Até mais.